Pessoal, nós vamos resolver algumas questões de Enem relativa àquele assunto que eu comentei com vocês, que é a matemática básica, é o assunto mais cobrado no Enem, tá bom? Então, vamos lá. Essa questão, e aí vale lembrar aquele detalhe que eu sempre comento com vocês. Pessoal, todas as questões que eu vou mostrar foram do Enem. Percebam que, nesse caso, essa pergunta aqui é pequena, tá bom? Você vai utilizar aquele critério que eu disse. Se a questão for pequena, a pergunta, vale a pena ler tudo. Se a questão for muito grande, o que é que você tem que fazer? Procure grifar a pergunta. Aliás, procure grifar a pergunta em todas as questões. Mas geralmente a pergunta já está lá no final. Então você grifa e sai voltando de baixo para cima, procurando as informações para responder a questão, tá bom? Mas se a questão for pequena, a gente pode ler todinho sem problema. Então essa questão aqui é o seguinte, ó. Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas, essa é a primeira informação importante, essa família tem 10 pessoas. Ela deseja construir um reservatório para armazenar água captada da chuva, que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Então, segunda informação importante. Essa família tem 10 pessoas e ele quer construir um reservatório suficiente para captar a água da chuva para abastecer a família durante 20 dias. A terceira informação importante é que cada pessoa dessa família consome 0,08 metros cúbicos de água. Ele quer a resposta em litro, a capacidade mínima desse reservatório em litro. Eu já comentei com vocês que quando ele quiser litro, a melhor maneira é transformar em decímetro as informações. Porém, aqui você já tem a capacidade em metros cúbicos. Então, se você já tem isso em metros cúbicos, então é melhor usar a regra que diz: cada metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, a primeira providência é a gente transformar isso aqui em litro. Eu pego 0,08, multiplico por 1000. Quando eu multiplico por 1000, basta a gente deslocar essa vírgula 3 casas para frente. Mas quando eu desloco 2 casas, dá 8. Eu preciso mais uma casa ainda. Então eu acrescento um 0 para deslocar a casa. Então vai dar 80, tá bom? Então é como se aqui tivesse um 0, aí você desloca 1, 2, 3. Os zeros à esquerda você cancela, sobra 80. Então, esse 80 litros é o consumo de uma pessoa por dia. Mas como são 10 pessoas e 20 dias, então você vai pegar esse 80 e multiplicar por 10 e multiplicar por 20. Quando você fizer essa continha, vai estar 16 mil litros, que é a capacidade mínima necessária. Essa segunda questão também, pessoal, é de transformação, tá certo? Essa questão aqui de transformação diz o seguinte, ó. Nos Estados Unidos, a unidade que é utilizada geralmente nas latinhas de refrigerante é essa daqui, ó, onça fluida. No nosso caso aqui no Brasil é ml, né? A latinha de refrigerante geralmente é ml. E é justamente isso que ele quer saber, ó. Essa lata de refrigerante aqui no Brasil, que tem 355 ml, tá bom? Quanto isso daqui é na chamada onça fluida, certo? E aí ele vai dar uma informação importante, ó. Cada onça fluida dessa corresponde a 2,95 centilitros, beleza? Então a relação que você tem entre a onça fluida nos Estados Unidos e o que nós temos no Brasil é em centilitro. Ó. Cada onça fluida, cujo símbolozinho é esse, corresponde a 2,95 centilitros. Então, como é a relação em centilitro, no caso do Brasil em centilitro, qual é a primeira informação, a primeira coisa que você tem que fazer? Você vai transformar esse volume da latinha de refrigerante que está em ml em centilitro, para poder ter a relação correta. Ora, fazendo aqui, a gente já mostrou para vocês, né? De ml para centilitro, ele vai voltar uma casa, tá bom? Nesse caso aqui, eu já falei para você, aqui nada mais é do que deslocar vírgulas. Então, você tem 355 ml. Como eu quero para centilitro, eu desloco a vírgula uma casa para trás, então vai dar 35,5 centilitros. Como cada onça fluida é 2,90 centilitros, basta eu dividir 35,5 por 2,95, tá bom? Pessoal, agora existe uma dica preciosa aqui, muito importante, que eu quero que você leve para a sua prova. Qual é? Ó?
Preste atenção que na questão, ele pediu, certo? O valor mais próximo, tá bom? O valor mais próximo, ele não quer o valor exato. Quando a questão der a liberdade para você encontrar um valor aproximado, você vai fazer o seguinte, ó. Em vez de você dividir 35,5 por 2,95, que dá uma conta ruim de fazer, você faz um arredondamento desses números para facilitar a sua conta. Aí você não vai encontrar a resposta exata, vai encontrar uma resposta aproximada, mas é o que ele quer uma aproximação. Então, olha só, 35,5 eu vou arredondar para 36, 2,95 eu arredondo para 3. E aí 36 dividido por 3 dá 12. Como eu falei, esse não é o resultado, mas é o mais próximo. Então olha só nas opções. Nas opções aqui, a opção que se aproxima mais do resultado que nós encontramos é a letra C. Então essa é a resposta. Não esqueça desse detalhe, tá bom? Você pode fazer arredondamentos, aproximações para encontrar um valor aproximado. Isso é muito importante, você ganha muito tempo nas questões. A próxima questão, pessoal, vai falar de escala. A escala é o grande campeão, né? Cai demais nos Enems. Praticamente todos os Enems de uns tempos para cá tem escala. Aqui tem um desenho de um mapa, tá bom? Esse desenho está na escala de 1 por 58 milhões. O que é que significa? Que cada centímetrozinho desse que eu meço no desenho, no original, corresponde a 58 milhões, tá certo? E o que é que ele diz na questão? Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à margem do tesouro, ó, daqui para cá, mede 7,6 centímetros. Ele quer saber quanto equivale essa medida no real. Ou seja, isso aqui é o tamanho do desenho, aqui é a escala, ele quer o tamanho real. Pronto, a fórmula é essa daqui. Eu quero fazer um alerta para vocês que é o seguinte, pessoal, se a questão falar em área, você eleva isso aqui ao quadrado, tá bom? Se a questão falar em volume, você eleva isso aqui ao cubo. Nesse caso aqui, nós temos aqui um cálculo que é linear, é uma distância em linha, tá bom? Em linha reta aqui no caso, então não precisa disso, mas não esqueça. Se a questão falar em área, você coloca isso aqui ao quadrado, a escala vai ficar ao quadrado. E se falar em volume, essa escala aqui vai ficar ao cubo. Então vamos lá. Segunda questão, a escala é 1 por 58 milhões. Lembre-se, em cima é o tamanho do desenho, então é 7,6, embaixo o tamanho real que eu vou chamar de x, tá bom? Pessoal, olha só, a gente quer a resposta em quilômetro, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos transformar isso daqui em quilômetro. E aí, olha só, fazendo meio por extremo, uma vez x é x, aí 7,6 multiplicado por esse número. Eu já disse para você que não multiplique logo não. Nesse caso, o que é que nós vamos fazer? Vamos transformar essa informação que vai dar em centímetro em quilômetro. Mas transformar centímetro em quilômetro, pessoal, ó, você faz o quê? Você vai e desloca a vírgula, né? Ó, centímetro aqui é litro, mas serve também. Ó, para quilômetro, fosse aqui um M, vai deslocar 5 casas para trás. Ó. Na prática, você vai fazer o quê? Você vai cancelar 5 zeros se o número tiver isso tudo. Nós temos aqui, ó, 5 zeros, então cancela. Ó. Eu desloco a vírgula 5 casas para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Então a vírgula vai ficar aqui. Esses zeros após a vírgula você pode tirar. Então sobra 580. Eu já comentei com vocês esse tipo de questão aqui, ó. Esse cálculo. Um número com vírgula, um número decimal, multiplicado o número que tem zero. Qual é a melhor saída, pessoal? É o seguinte, ó. Cada zero que você tirar desse número, a vírgula desloca uma casa para frente. Então, eu tirando o zero aqui, sobra 58, e essa vírgula se desloca para cá, sobra 76. Então, é melhor multiplicar 76 por 58 do que 7,6 vezes 580. Guarda essa informação que é importante. Então, quando eu fizer essa multiplicação, vai dar 4.408 quilômetros, certo? Outra questão. Ele diz o seguinte, ó, observa que essa questão aqui, a gente vai descobrir algo que eu já comentei com você, já fizemos naquela aula de revisão. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa:
Cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total do recurso destinado para contratar as 3 máquinas é 31 mil. Então é o seguinte, cada empresa vai colocar uma máquina para trabalhar, certo? O total que essas empresas vão receber é 31 mil, ou seja, se eu somar o que a empresa 1 vai receber, mais a empresa 2, mais a empresa 3, vai dar 31 mil, tá bom? Só que como é que vai ser essa distribuição? Como é que vai ser pago? Esse valor a ser pago será inversamente proporcional, tem que ter cuidado com isso, ó, inversamente proporcional a quem? Ao uso da máquina cadastrada. As máquinas cadastradas têm 2, 3 e 5 anos de idade. Então, como é que a gente responde essa questão? Lembra do que eu falei, ó. Cada empresa vai receber um valor. Eu não sei quanto é esse valor, então eu adoto uma letrinha para fazer a representação desse valor. Como são 3 empresas, então são 3 valores, tá certo? Então eu vou batizar esses valores de A, B e C. Como ele falou que o valor recebido por elas é inversamente proporcional a 2, 3 e 5, lembre-se, o que é que a gente tem que fazer? Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, eu multiplico, tá bom? Multiplico as suas informações. Então, a primeira informação aqui com a primeira informação eu multiplico. Então, vai ficar A vezes 2, que é a mesma coisa de 2A. Coloco igual. A segunda informação com a segunda informação. B vezes 3, que é igual a 3B. E, finalmente, a terceira informação com a terceira informação. C vezes 5, que é igual a 5C. Lembre-se, ó. Se for direto, você divide essa informação dividido por essa. Mas se for inversa, você faz é multiplicar. Não esqueça, tá bom? E como a gente comentou, ó, se eu somar os valores que cada uma vai receber, que eu batizei de A, B e C, vai dar 31 mil. Percebam que aqui é aquele detalhe que eu disse, pessoal. Isso aqui é um sistema, tá bom? Onde eu não tenho aqui, ó, isso aqui é uma proporção, eu não tenho aqui a constante. Então, nesse caso, quando eu não tenho, observa que a informação aqui é 2A, 3B e 5C. Eu não tenho uma informação toda numérica. Então, nesse caso, eu adoto o K, que representa a constante de proporcionalidade. O que é que você vai fazer? Pegar cada informação dessa igualar ao K para saber a relação entre eles. Então, vai ficar 2A igual a K. O 2 vai passar dividindo, então A vai ficar K sobre 2. Depois eu vou pegar 3B igual a K. O 3 passa dividindo, então B vai ficar K sobre 3. E finalmente 5C igual ao K. O 5 vai passar dividindo, o C vai ficar K sobre 5. Como a gente já comentou, a soma das 3 informações vai dar 31 mil. Então o A é K sobre 2, mais o B K sobre 3 e o C K sobre 5. Aqui você tira o mínimo comum. O mínimo comum de 2 e 3 é 30, né? Eu posso fazer logo dos dois lados ou só de um lado só. No caso, eu fiz só desse lado. Lembra-se de qual é a regra? Divide e multiplica. Então, ó, 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes K dá 15K. 30 dividido por 3 dá 10. 3 vezes 10. Aliás, 3 vezes K dá 3. Perdão. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes K, 10K. Mais 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes K, 6K. Tá bom? Igual a 31 mil. Aí aqui, como eu tivesse um aqui embaixo, eu faço meio por extremos. Então vai ficar 15K mais 10K mais 6K dá 31K. E vai ficar 31 mil multiplicado por 30. Eu já comentei com vocês isso. Pessoal, você não deve fazer a multiplicação, tá bom? Não faça. O que é que nós vamos fazer? Esse 31 que está multiplicando vai passar dividindo. Tá certo? Então, dê preferência a dividir. Olha só o que é que vai acontecer aqui, pessoal, que é interessante, ó. Vamos guardar esses 3 zeros aqui. Quanto é 31 dividido por 31? É 1. Aí, esses 3 zeros eu junto, ó. Vezes esse 30 que eu não usei. Novamente, ó. Quando você tiver multiplicação que tem zeros, você não usa o zero, guarda por enquanto, ó. Quanto é 1 vezes 3? É 3. E quantos zeros eu deixei de usar? 3 com mais 1, 4. Tá aqui, ó. 30 mil. Então, o K vai valer 30 mil. Outro detalhe importante, pessoal, é o seguinte: o que é que ele deseja saber? Você não precisa encontrar todas as letras. O que é que ele deseja saber? Quanto vai receber a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? A maior idade de uso é 5 anos, tá bom? E o 5 é parceiro de quem? Do C. Então, ele quer o C. O C, ele é K sobre 5. Como o K é 30 mil,
Então, 30 mil dividido por 5 dá 6. Então, essa empresa, ela vai receber 6 mil reais, certo? Pessoal, eu vou parar aqui, o vídeo não ficar muito grande, mas eu vou gravar outro, tá certo? Um abraço, valeu galera!